Gente, vamos começar. Vocês vão notar que na semana retrasada e na passada também, a gente falando sobre a progressão desse conteúdo, e a semana passada teve a ideia literal da progressão, né? Foi o Lucas que aplicou para a gente. Vocês devem estar notando que a gente está se aproximando cada vez mais, no processo da revelação, a gente está se aproximando cada vez mais da própria Bíblia, o que é natural, porque é o próximo módulo. Então a gente está indo para lá realmente. Mas não confundam palavra, escritura apenas com o produto Bíblia. Tá? O produto no sentido de ser algo físico que a gente pode carregar, manusear, mas sim o que está por detrás disso, que é, na verdade, o conceito da própria revelação. Tá? Só que a gente começa essa história toda com Deus falando. E a gente termina essa história com Deus escrevendo, mandando escrever. Então é por isso que chega uma certa hora que começa a confundir as coisas, né? Então, mas vamos lá, que a gente vai andar bem. Bom, hoje é a palavra, e é por isso que eu fiz essa introdução agora, para a gente não confundir a palavra de Deus necessariamente com a palavra registrada, que é o que a gente carrega, que a gente chama de Bíblia, tá? Bom, a palavra de Deus, ela vai se estabelecer como um princípio que vai ser não só o orientador, como vai ser o fundamento da própria fé cristã. É por isso que quando a gente chega nos nos documentos que a gente subscreve, a gente vai ser obrigado a dizer que a palavra de Deus, ou seja, a Escritura, e aí sim é o registro de toda a revelação de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, né? A autoridade das Escrituras não é apenas um conglomerado de textos escritos que servem para a gente se guiar. Não é isso. Isso seria o conteúdo da palavra de Deus, mas a gente olha para a Escritura e sabe que ela é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. A gente vai ter como conversar sobre isso melhor, mas quando a gente pega a Escritura, ou seja, o conjunto da manifestação revelacional de Deus, a gente está diante da vontade do próprio Deus. E aí é que mora o perigo. Porque quando a gente não reconhece a revelação de Deus como sendo a revelação de Deus, a gente pode incorrer num problema, tendo já cauterizado a consciência, a gente pode incorrer no problema de fazer o que quer, porque afinal de contas a Bíblia não é tão concludente assim, ela não é exatamente a palavra de Deus. Eu posso atualizar, por exemplo, a Bíblia, né? O que é isso? Cauterização do processo de reconhecimento do que é de fato a revelação. E revelação se manifesta para nós como o texto escrito, tá bom? Porém, vai além do próprio texto escrito. O Logos vivo encarnado, que é o ápice da revelação de Deus, está para além da Escritura. A Bíblia vai terminar e o Logos continua, ele é eterno, ele é infinito. O Logos vivo, ele é infinitamente maior do que os 66 livros que nós temos. No entanto, a revelação de Deus através do texto escrito é o suficiente para que a gente encontre a verdade de Deus, para que os eleitos sejam convertidos pelo Senhor e para que tenhamos uma vida santa aguardando a eternidade. Ponto final. Tá? Qualquer outra coisa além disso é um plus. Mas a síntese da palavra de Deus é exatamente essa aí. Então, discute-se o impacto das críticas modernas, e a gente vai falar um pouquinho das críticas. Por quê? As críticas textuais, principalmente, e algo que a gente vai eventualmente chamar de alta crítica, são formatações de análise literária que nós podemos fazer a partir das teorias críticas da literatura e que vão fragilizar a percepção da Escritura. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, estamos aí na introdução ainda, mas basicamente nós vamos tocar nesse assunto. Ora, se a gente permitir isso, a gente vai não só fragilizar a percepção da Escritura,
como a gente vai fragilizar a nossa própria percepção da vontade de Deus, porque se a vontade de Deus está revelada no texto escrito, né, o finalmente para a gente está no texto escrito, porém sabendo nós que a vontade de Deus é além do texto escrito, mas o texto escrito é o bastante e o suficiente para nós. E foi o que ele quis revelar para nós. Bom, a salvação representa dizer que nós fomos poupados da perdição, essa é a primeira parte, e também nós fomos colocados sob o governo do próprio Cristo de modo consciente. Por que isso? Porque Deus governa todas as coisas. Mas tem gente que não quer ser governado por Deus, então não reconhece o governo de Deus. Deus governa, mas ele não reconhece. Tá? Nós, convertidos, passamos a reconhecer o governo do Senhor sobre nós, particularmente porque nós passamos a reconhecer que ele, como Deus, entrou em acordo conosco, ele entrou em aliança conosco, e por causa disso é que nós temos uma vida na qual nós podemos ser regidos e conscientemente governados pelo próprio Deus. O que isso quer dizer? É que eu preciso entender a Escritura e a revelação de Deus como um todo, como os elementos que vão guiar a minha vida. Se eu mino a suficiência, a autenticidade, a completude da revelação de Deus, eu vou ter também a minha alma minada em reconhecer a voz de Deus, portanto não vou obedecer. Deu para entender, gente? Crente que passa 30, 40 anos na igreja e não consegue obedecer à vontade de Deus, é um crente que não consegue reconhecer a suficiência, a completude, a inerrância da revelação do Senhor feita para nós. É alguém que precisa ter essa área da sua vida modificada. Alguns porque ignoram, nunca foram ensinados, e outros porque são resistentes, né? Embora tenham sido ensinados, resistem quanto a isso. Agora sim, entender a Bíblia como a palavra de Deus implica reconhecer a sua autoridade final em questões de fé e prática. A rejeição dessa autoridade resulta na fragmentação da fé, né, da nossa fé cristã, e em não compreender a vontade divina. Se nós não reconhecemos a autoridade da revelação de Deus, nós não vamos compreender a vontade divina. Portanto, vamos desobedecer à vontade divina. Tá? Ok até aí? Palavra. Nessa linguagem, né, de pacto, de aliança, a Escritura se transforma no meio único e suficiente pelo qual Deus se revela de modo inspirado a todos os seres humanos que têm acesso a essa Escritura e, particularmente, aos seus filhos ao longo de toda a história da redenção. Ao longo de todo o tempo, Deus se revela a partir dos seus diversos meios, sendo que nos últimos muitos séculos ele tem feito isso de modo contundente através da palavra registrada. Volto a dizer para vocês, e eu estou insistindo nisso porque isso nem sempre é falado. A revelação de Deus não cabe totalmente na Escritura. A Escritura é toda a revelação de Deus suficiente para a manifestação da história da redenção, salvação, santificação. Mas Deus é infinitamente maior que isso. Cristo é infinitamente maior que a Escritura. A tal ponto que no século XX surgiu um pensador que era egresso da escola liberal. O nome dele era Karl Barth, eu já citei ele aqui, acho que no ano passado, aqui na quinta-feira, eu citei. Ele era um neo-ortodoxo, que foi uma escola teológica surgida no início, quase metade do século XX, década de 30 para 40. A neo-ortodoxia não reconheceu plenamente a inerrância da Escritura, a suficiência da Escritura. Porque eles fizeram esse elemento comparativo. Cristo é muito maior do que o texto registrado. E se Cristo é o Logos encarnado,
Portanto, ele é suficiente, ele é inerrante, ele é completo. E a palavra da Bíblia, registrada, ela vai se tornar tudo isso à medida em que o Espírito Santo trabalhar em nós, mas não pela letra em si, mas pelo que o próprio Cristo vai fazer pela iluminação do Espírito Santo enquanto tivermos contato com o texto. Foi exatamente pela percepção de que o tamanho de Cristo é infinitamente maior do que o tamanho da Escritura que eles chegaram a essa conclusão. Mas eles erraram. Erraram porque o texto que o Senhor deixou para nós, embora muito menor que o próprio Logos, ele é suficiente. Ele é completo. Ele é inerrante para o propósito de Deus agora. Quando a gente chegar no céu, ele não vai mais servir. A gente não vai mais ler a Bíblia. Tá? Então aproveite para ler bastante aqui, que lá no céu a gente não vai ler a Bíblia. A gente vai estar diante do próprio Logos encarnado, que aí já é glorificado. Tá? Mas nesse sentido. Bom, vamos ler juntos aqui embaixo? Cristãos, desejo de se afinarem cada vez mais com a Escritura, mas o elevado nível de críticas a ela tem desmotivado muitos ao redor do mundo, não tanto pelo abandono literal das Escrituras, mas pelo sutil abandono da percepção real do que sejam as Escrituras, esvaziando o vigor da revelação de Deus ao homem. Vocês entenderam isso aí? As pessoas desacreditarem na Escritura, não fazem nada com a Escritura. A Escritura continua sendo Escritura. Mas as pessoas passam a ter percepções diferentes. E elas sim são modificadas. Acabei de falar aqui sobre atualizar as Escrituras. Isso nada mais é do que uma percepção deformada do que sejam as Escrituras. Normalmente, não é um pé rapado que vem com essas histórias. É gente com cara assim de intelectual, gente com cara de ser bem-sucedido, com cara de limpinho, com cara de rico. São essas pessoas que falam, aí todo mundo para prestar atenção. Ah, deve ser isso mesmo. O cara fala bonito. Vocês já notaram? Não tem um Zé Mané falando esse tipo de coisa. É todo mundo. A gente tem que ter cuidado, porque o nosso coração é falciforme. Ele dá susto na gente. Vamos lá. Tem um pensador chamado Peter Jensen, que ele vai dizer que por causa da sua origem no próprio Deus, né, e da função pactual que foi dada à própria Escritura, que é o ápice da revelação até Cristo, ou seja, como Cristo é a revelação maior, a Escritura é a manifestação prática dessa revelação, então nós corretamente esperamos que a Escritura revele pelo menos duas características que demonstram o caráter de Deus: a unidade e a veracidade. A unidade porque Deus é totalmente consistente e a veracidade porque Deus é totalmente incapaz de mentir. Então, por essas duas coisas, nós vamos olhar para a Escritura sabendo que ela precisa ter essas duas questões como elementos tópicos da revelação de Deus. Revelação especial que o próprio Deus fez, não é a geral, é a especial. Deus promove a unidade e promove a veracidade, a plena verdade a partir da Escritura. Agora, existe gente que acha que a Bíblia não deve ser autoritativa porque ela apresenta falhas. Aí sim, voltamos para a história da crítica textual ou da alta crítica. Vocês sabem que eu estudei pelo caminho das letras. Eu fui obrigado a estudar teoria da literatura, fui obrigado a estudar o que é alta crítica, o que é a crítica textual, principalmente dos anos 40, 50, que estabeleceram o caminho para isso. A linguística dos anos 20, 30 do século passado estabeleceram o caminho do questionamento linguístico. O que a gente tem que fazer com esses estudos?
Exatamente o que o Paulo mandou a gente fazer. Olha, vê o que é, guarda o que é bom e o resto você joga fora. Mas, pastor, tem coisa boa ali? Tem. Por quê? Porque a ciência, ela não é deformada em si própria. Quem deforma a ciência é quem mexe com a ciência. A mesma ciência que cura o homem, claro que com a graça de Deus, mas cura o homem do câncer, é a mesma ciência que amputa pessoas para fazer uma cirurgia de mudança de gênero. É a mesma ciência. A mesma ciência que consegue trabalhar com a fusão e a fissão nuclear para bombardear células cancerígenas, é capaz de bombardear com bombas uma cidade e matar 100, 200 mil pessoas numa tacada só. Então, a ciência não é o problema é quem mexe com a ciência. E quem mexe com a ciência pode ser alguém filho de Deus, pode ser alguém que não seja filho de Deus. Simples desse jeito, como em qualquer outra área da vida. Bem, quem sabe que na Bíblia tem poesias? Alguém sabe aqui? Quem sabe levanta a mão aí. Quem sabe que na Bíblia tem histórias contadas? Quem sabe que na Bíblia tem cartas? Eu estou falando de gêneros. Gênero epistolar, as cartas. Gênero narrativo, histórico-narrativo, as histórias. Josué, Ruth, as histórias. Eu tenho poemas, os salmos, cantares. E, inclusive, no meio de um texto pode aparecer um poema. A gente só sabe disso por causa da autocrítica. Até a autocrítica, ninguém estudava gênero literário dentro da Bíblia. Oh, não, é palavra de Deus, não vamos estudar gêneros literários. Alguém falou, não, isso aqui é útil para a gente. Quando a gente vai preparar um sermão, se eu estou preparando um sermão nas cartas de Paulo, como até domingo passado, eu preparando o sermão para domingo, eu tenho uma determinada abordagem sobre o texto. Mas a partir do domingo agora eu vou trabalhar com Êxodo, é outra abordagem. De onde é que a gente trouxe isso? Crítica literária. Tá? Então, a gente não joga fora só porque rotulou de crítica literária. A gente vai lá, pega o que é bom, usa e o resto a gente joga fora. Tá bom? Então, toda vez que eu falar de alta crítica ou crítica literária, se eu não falar nada ao contrário, eu estou falando negativamente porque é o lado negativo da coisa. Tá certo? Então, tá ótimo. O criticismo, ou crítica literária e filosófica, ela tem sido instrumento para fazer decair a credibilidade da Escritura. Então, muitos têm usado a crítica literária ou autocrítica para que as pessoas comuns percam a confiança no texto bíblico. Portanto, percam a confiança na revelação feita por Deus. Ali embaixo diz assim, vamos ler juntos? Encontrando erros em algumas leituras que a crítica textual, por exemplo, é capaz de agir, mais completa que a própria crítica comete um erro se sua busca for feita com um espírito pernicioso ou partindo de uma posição tendenciosa que encontra erros com o objetivo de criticar o procedimento. Isso aqui ainda é fala do Peter Jensen, e ele diz o seguinte, alguns erros podem ser encontrados, e quando a gente encontra esses erros, é para a gente trabalhar em cima deles. Que erros são esses? Por exemplo, erros de tradução, erros de busca pelos autógrafos originais, uma mistura de procedências, por exemplo, que pode gerar um texto confuso. Então, a crítica literária vai limpar isso, colocar isso no lugar certo. O que a gente tem que fazer? Aproveitar essas ferramentas para trabalhar bem. Algumas coisas a gente se perde no meio do caminho, porque o distanciamento que nós temos com a escrita original é muito grande, principalmente do Antigo Testamento. Né? Mas
quando a gente faz uma exegese usando tanto o aparato de línguas originais quanto do cotejamento mesmo com o texto, a gente pode reparar alguns problemas, tá? Lá no Evangelho de Marcos, Jesus cura um cego de nascença. Um dia desse eu estava falando para alguém aqui sobre isso. E quando esse cego de nascença é curado, ele levanta os olhos e erguendo ele os olhos, ele adora ao Senhor. Ele adora ao Senhor. É isso que o texto diz. Mas nas nossas traduções diz simplesmente que ele agradece ao Senhor. Ele ergue os olhos e agradece. Por quê? Quando a gente vai fazer um cotejamento com os textos e com os autógrafos e com o texto grego, você vai ver que ele gera um movimento, o cego curado, ele faz um movimento que era comum nos templos daqueles dias, que era um movimento em que você agradecia em adoração. Nas nossas traduções, está simplesmente que ele agradeceu. Da onde é que isso se perdeu? Em algum momento alguém não traduziu e nunca mais traduziram. Como é que a gente recupera isso? Fazendo uso de boas ferramentas. Aí vem a crítica textual nos ajudar, tá bom? Então é nesse sentido que eu queria falar para vocês que não é tudo pernicioso. A gente pode sim fazer bom uso das ferramentas que estão aí à disposição. Bom, avançando aqui, a crítica é baseada em pressupostos naturalistas. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Embora a gente possa usar ferramentas, a gente sabe de onde veio, né? E por isso que ela tenta desmantelar a autoridade das Escrituras como se fossem textos meramente humanos. Quem é que se apropria disso? A teologia liberal. Ela se apropria amplamente da crítica textual para dizer, por exemplo, que se não há nenhuma comprovação clara da ciência ou uma comprovação testemunhal, por exemplo, um milagre não pode ter acontecido. Tá? Então, por que isso? Porque a observação do texto é feita a partir da natureza humana e não da revelação do próprio Deus. Se você deixa de considerar a revelação como revelação, ela vai ser só uma história. E história pode ser verdadeira ou não. Você pode achar que a história de Chapeuzinho Vermelho é verdadeira, pode achar que não, é verdadeira. É só um conto. Aí está com você. É exatamente o que eles fazem com a Bíblia. Não, Jesus existiu, claro que ele existiu. É um personagem da história. Daí a ele ser Deus encarnado é outra história. Não é bem assim, não. Ou seja, você pode achar que Chapeuzinho Vermelho existiu, mas o lobo mau não. Então você escolhe dentro da história só o que você quer que seja verdade. A abordagem crítica ignora o aspecto sobrenatural exatamente da inspiração do texto bíblico. Quando eu digo a inspiração do texto bíblico, é qualquer revelação de Deus, que para a gente hoje está manifestado no texto bíblico. Tá? Mas Deus não se revela ao homem, assim como a Bíblia não é revelação de Deus. É dessa maneira que eles pensam. Então, isso vai acabar minando o fundamento sobre o qual se baseia a doutrina cristã. E aqui nós temos um outro problema. Se eu não tenho mais a revelação concreta, portanto, se a Bíblia não é revelação, então eu não tenho garantias de que a doutrina bíblica deve ser preservada. Porque, afinal de contas, ela foi revelada num livro que eu acho que não é mais a revelação de Deus. Deu para entender, gente? Aí é por isso que você vê uma igreja que parecia ser saudável, de repente adere à questão de gênero. Por que esse pessoal fez isso? Da noite para o dia? Não, não foi da noite para o dia. Ele já vem minando o processo da revelação, já vem descaracterizando a Bíblia, já vem tornando o texto revelado de Deus como algo natural e humanizado, ou seja, tira do sobrenatural e coloca no natural, já vem trabalhando isso há muito tempo. Quando se fala, todo mundo aceita, porque isso já vem sendo trabalhado. Eu estou aqui na igreja há 8 anos. Há 8 anos que eu prego uma doutrina reformada conservadora. Se um dia um irmão, por mais seja da minha confiança, subir a este púlpito e pregar alguma coisa
que ao contrário do que eu tenho pregado para vocês, vocês vão ter estranhamento. Provavelmente vão me procurar depois do culto. Ou vão buzinar nos presbíteros e eles vão me chamar a atenção lá. De onde é que você tirou esse cara para pregar aqui? Por quê? Porque vai ser chocante para vocês ouvir algo que é o contrário do que a gente fala. Mas, se eu me programar para durante 1 ano, 2 anos, minar com coisas sutis, mesmo que vocês não distorçam a doutrina, mas talvez se eu chamar esse cara daqui a 2 anos, vocês não tenham um estranhamento tão impactante, porque vocês já estão escutando coisas estranhas. Mesmo que vocês não cedam, mas aquilo não vai gerar um estranhamento muito grande. É por isso que quando a gente vê, caramba, o pastor fulano, sabe? Hoje eu vi me mandaram a mensagem sobre fulano lá que abandonou o ministério porque disse que não estava mais conseguindo cuidar dos filhos. Pô, peraí. Sabe? Encaixou isso aí? Não, não encaixou. Ele não tomou essa decisão agora. Isso vem sendo construído. Sabe? Aí, quando você aí começa a ver, tem outras coisas envolvendo a história dele. Caramba, o pastor tão espiritual, foi pego roubando a igreja. Não, cara, ele não foi pego assim. Hoje vou roubar a igreja. Não é assim. Sabe? A pessoa ela vai entrando até que ela acha aquilo natural. E assim com todos os pecados, né? A doutrina cristã também é assim. Tá? A gente sofre, mas o coração humano ele é tão enganável que as pessoas trabalham, às vezes, para enganar multidões inteiras. As ferramentas da crítica em si não são perniciosas, eu falei para vocês, né? Depende de quem trabalha com elas. A boa teologia precisa de boa crítica, porque a boa análise de texto vai nos fazer crescer no âmbito da fé cristã. E pela crítica construtiva, e nós temos a crítica construtiva, que é aquela que eu falei para vocês, que a gente usa, muitas dificuldades já foram sanadas na compreensão adequada da verdade da Escritura, e podemos confirmar a fé genuína na revelação do Senhor. Sem essa crítica, a gente não ia deixar de ser salvo, e a gente não ia deixar de estudar a Bíblia, mas a gente teria mais algumas dificuldades. E algumas doutrinas poderiam solapar a verdadeira fé e a sã doutrina. Por exemplo, sem uma crítica textual sobre o texto da Bíblia, qualquer coisa que uma liderança invente pode ser aceita. Digamos que nós não tivéssemos uma boa doutrina. Se eu chegar aqui domingo que vem e eu passar vários domingos dizendo para vocês, pessoal, se a gente agora usar boné, a gente está em pecado. E se eu começar, de onde é que vocês vão tirar que eu estou errado? É voltando para o texto, analisando o texto, como os bereanos fizeram, e criticamente entendendo que eu falei coisa errada. A crítica faz parte da nossa capacidade de sobreviver. Tá? Qual é o problema que nós temos? Tem alguém aqui que não seja brasileiro? Todo mundo aqui é brasileiro? Esse é um problema. Porque nós somos latinos. E o latino acha que a palavra crítica é igual à palavra briga. Mas não é. A crítica é uma análise que você faz e que você tem opiniões após aquela análise. Essas opiniões devem ser sempre construtivas, esse é o desejo. Mesmo que o outro não goste, mas tem que ser construtivos. Tá bom? Então, quando a gente fala de crítica, é crítica no sentido de analisar e ter argumentos que sejam passíveis, inclusive de contra-argumentação. Ok? Isso é crítica. Olha aqui que bonitinho. A crítica construtiva e a crítica destrutiva. Qual é a base da crítica construtiva? Alto. Qual é a base da crítica destrutiva? Qual é a regra da crítica construtiva?
Qual é a regra da crítica destrutiva? Qual é o resultado da crítica construtiva? Qual é o resultado da crítica destrutiva? Qual é a autoridade final da crítica construtiva? Qual é a autoridade final da crítica destrutiva? Qual é o papel da razão da crítica construtiva? Qual é o papel da razão da crítica destrutiva? Vocês entenderam? O que é positivo e o que é negativo, o que é construtivo, o que é destrutivo? Ok? Alguma dúvida aí sobre esse quadro? Eu tirei isso aí do Instituto Cristão de Pesquisas, tá? Estou falando para ninguém achar que fui eu que brilhantemente fiz isso aí. Ok. Poder e autoridade. Qual é a pergunta número 3 do Catecismo Maior de Westminster? E qual é a resposta? O Velho e o Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Realmente entendemos que a Escritura é a revelação suficiente de Deus para nós e para todos os setores da existência humana. A gente sim crê nisso. As Escrituras compõem toda a revelação de Deus. Essa revelação é suficiente, toda a revelação que Deus quis nos dar. Ela é suficiente, é inerrante, é completa, não é total, porque Deus tem muito mais coisa a revelar que não aprouve a Ele nos revelar, porque não era necessário, tá bom? John Frame é um pensador que eu gosto muito, e ele diz o seguinte: não seria correto dizer que a Bíblia é a única palavra de Deus que já foi dita. A própria Bíblia conta-nos que Paulo, como apóstolo inspirado, escreveu 2 cartas aos Coríntios que nunca se tornaram parte da Bíblia. Eu acho que eu já falei para vocês, Paulo escreveu 4 cartas, 1º, 2º, 3º e 4ª Coríntios. Mas a gente só tem 1ª e 2ª Coríntios. Existe uma teoria de que 2ª Coríntios mesclaria 2ª e 3ª Coríntios, ou pelo menos uma parte de 3ª Coríntios. Mas é uma teoria. Tá? O que a gente tem é 1º e 2º. Isso, em 1 Coríntios 5,9 e em 2 Coríntios 2,4, você consegue atestar isso aí. Além disso, é evidente que os profetas, os apóstolos e Jesus proferiram palavras inspiradas, faladas, que não se destinaram ao cânon da Escritura. Jesus, falando 3 anos seguidos, não daria apenas um evangelho. Né? É muito mais do que isso. Aliás, João, lá no final do seu evangelho, diz que não caberia. Não dava para escrever tudo, não caberia no livro. E Jesus proferiram palavras inspiradas, faladas, que não se destinaram ao cânon da Escritura. Deus fala também aos anjos. E a gente não faz ideia do que ele fala com os anjos. A menos que tenha algum registro ali na Escritura, mas é muito pouco. Ele fala ao mundo natural, ou seja, a própria criação. Deus fala com a criação. Não é só você, não são só as meninas aqui que falam com plantinha em casa, não. Tá? Deus também fala com a criação. Palavras que não temos em forma escrita, a gente não sabe o que é, a gente não sabe, mas Deus fala. A Escritura não esgota, portanto, toda a revelação de Deus. De tudo que eu estou falando, talvez isso aqui seja o mais importante para a gente. Tá? Por isso que eu estou repetindo tanto. Aquilo que Deus revelou não esgota toda a revelação de Deus. Aquilo é o que Ele quis revelar. E uma parte do que Ele quis revelar, Ele inspirou para o registro escrito. Tudo isso é revelação. Por exemplo, a gente tem um registro do que Deus falou com Abraão. Mas foi só aquilo que Deus falou com Abraão? Não sei. A Bíblia não fala. Né? O registro escrito não dá conta de toda a revelação. Mas
A revelação escrita é tudo que a gente precisa como revelação. Tá bom? Mas esgota toda a revelação necessária para que o homem tome conhecimento de Deus e para que o eleito tome conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Essa percepção, antes de fragilizar a nossa fé na revelação divina, deve servir para nos mostrar a importância e a graça concedida a nós através da elocução de Deus, através de sua inspiração, redundando no texto bíblico. Vamos ler isso aqui? O que o Frame disse aqui em cima? O Salmo 19 nos mostra que a palavra escrita de Deus, a lei do Senhor, é tão poderosa e confiável quanto as palavras de Deus que governam o mundo natural. Isso se dá pelo fato de entendermos que a palavra de Deus é a totalidade de tudo que ele soberanamente resolveu aquilo que ele comunica hoje e o que ele comunicará no futuro. Ou seja, fica claro aqui, aqui já sou eu usando minhas palavras, mas eu pego isso do Frame, essa parte de baixo, John Frame, mas o que nós temos aí é algo muito interessante. A palavra de Deus também ela tem um valor atemporal. Não é porque Deus revelou algo lá ainda no Gênesis que isso perdeu o valor ou só se aplicou para aquele momento. A revelação de Deus é atemporal. Ela sempre é revelação de Deus. Foi, é e será. Como é que o Senhor manda que diga? Diz que eu sou. Foi quem mandou você. E quando você vai lá para o hebraico, mais uma coisinha que a crítica nos ajuda. Quando você vai lá para o hebraico, essa expressão no hebraico, ela é tritemporal. Diga que eu fui, eu sou e eu serei, mandou você. Tá? É algo que não existe para a gente na língua portuguesa, a menos que a gente faça isso que eu acabei de fazer. Use o mesmo verbo com as 3 flexões modo temporais diferentes. Mas lá no hebraico é uma expressão só que serve para os 3 tempos. Tá? Eu fui, eu sou e eu serei, mandou você. Ok? Assim também é a revelação de Deus. Ela foi, ela é e ela será a revelação de Deus sempre. De certa forma, nós cremos que a palavra de Deus é o próprio Deus. E aí, a gente chega pertinho de Calbart. De certa maneira, a gente chega pertinho dele, quase confundindo a expressão com o próprio ser. Por quê? Por causa de João 1. João 1 nos faz ir muito para perto da ideia de que a revelação é o próprio Filho de Deus. Mas é isso que João fala. Literalmente, é isso que ele fala. Então, é por isso que a gente precisa ter uma formatação doutrinária. A sã doutrina deve estar no nosso coração, mas a gente deve olhar com cuidado os irmãos que pensam um pouco diferente da gente. Porque talvez eles tenham alguma coisa ali para nos ensinar também. Tá? Esse aspecto da neo-ortodoxia me chama muito a atenção. Não virei a página doutrinária, mas esse item me chama muito a atenção, porque ele dignifica o Cordeiro de Deus. Ele exalta a figura de Cristo a uma estatura que nem sempre a gente exalta. Deus é o próprio Deus que nos comunica de si mesmo em amor nas pessoas da Trindade Santa por um dos seus atributos comunicáveis, que é a fala, ou a capacidade de comunicar. Porque veja bem, nós hoje temos a revelação registrada de forma escrita, mas ela veio até os servos do Senhor que foram inspirados no passado por algum meio, né, transcendente, que não era o meio escrito. Era alguma forma de comunicação que Deus estabeleceu, ou pela impressão no próprio Espírito, ou até pela fala direta. Alguns, principalmente no Antigo Testamento, dizem: e veio a mim a palavra do Senhor.
que nos dá a impressão de que eles estavam lá, sei lá, fazendo alguma coisa, e ouviram alguma coisa, ou tiveram uma impressão tão forte no seu espírito que eles tinham o convencimento de que era Deus falando, ou uma coisa ou outra. Mas de qualquer jeito não era, Deus não mandou um texto escrito. O texto escrito é produzido por seres humanos, como nós. Por essa razão, o capítulo 1 de João estabelece a ideia de que Jesus Cristo, o Logos, é Deus, sem qualquer diferenciação feita entre eles. E aqui merece eu dar uma palhinha sobre essa questão do Logos. Logos, a gente sempre ouve dizer que é a palavra, né? A palavra. Só que Logos, do grego, hologos, é muito mais amplo do que a palavra, principalmente quando a gente olha para o processo discursivo. Logos não é só a palavra, é o próprio discurso. Então, quando a gente olha a palavra e fala que o Logos é a palavra, isso está certo, está errado não, a gente se remete a algo pontual. Mas quando a gente diz que o Logos também significa o discurso, por exemplo, quando Paulo vai para o Areópago, ele profere o Logos. É a palavra discursada. Então, Cristo não é só a manifestação estanque de um vocábulo, ele é o próprio discurso de Deus. Deu para entender? Isso é muito maior do que a gente pode parar para pensar. E aí, quando a gente pega João capítulo 1 e a gente pega Gênesis no relato da criação, a gente vai entender que disse Deus, discursou Deus, proferiu Deus as suas palavras. A gente vê Cristo sendo manifestado no ato criador. Deu para entender essa? Não é uma voz que saiu da boca de Deus, que já seria algo totalmente poderoso. Mas quando a gente junta o começo do Antigo e o começo do Novo Testamento, né, já que os evangelhos compõem o começo, a gente vai ver que o ato criador é o Espírito pairando sobre o caos, sobre a face do abismo, sobre a face das águas. O Pai proferindo a sentença criadora, mas quando ele proferia a sentença criadora, era o Filho que executava. Legal? Conclusão. Vamos ler juntos? Ao nos falar, Deus nos fala com o Senhor, pois essa é a relação que ele tem conosco. E por isso, esperamos que o seu discurso ou revelação expresse os atributos de seu senhorio, ou seja, a sua autoridade, o seu controle e governo sobre todas as coisas e a sua presença entre nós. Todas essas coisas são expressas pela Escritura, suficientemente inspiradas para o nosso conhecimento necessário de Deus. A palavra de Deus não apenas preenche as lacunas da nossa cognição, ou seja, nos permite conhecer sobre ele, mas nós sabemos que por sua palavra tudo o que foi criado, ou seja, tudo exceto a Trindade Santa, está sob o governo total do próprio Deus. Mesmo os desgovernos que a gente vê ao nosso redor estão sob o governo de Deus. Se a gente não consegue ver a manifestação da revelação de Deus como correta e como perfeita, eficiente, suficiente, a gente vai olhar ao nosso redor, só vai ver o caos e não vai perceber Deus governando sobre todas as coisas. No princípio de tudo, Deus não falou apenas a seres racionais, mas ele também deu ordens a coisas inanimadas. Deus deu ordem e a terra se separa da água. A terra obedece, mesmo sendo inanimada. Ainda inexistente, ele deu ordem a coisas
animadas ou inanimadas, que ainda não existiam, e elas obedeceram e se tornaram existentes. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Que Deus falou, peixes existam, estou usando palavras minhas, e os peixes que obedeceram ainda não existiam. Vocês já prestaram atenção nisso? Vocês já prestaram atenção que Deus falou assim, terra seca, divida as águas, e a terra seca obedeceu antes de existir? Não é legal isso? Não é legal? Se ela falou é porque é legal. Não é bacana isso, gente? O poder de Deus é tão grande que as coisas que ainda não existem obedecem o comando de Deus. Vieram a existir pelo poder absoluto de sua palavra, que além de criadora é controladora dos fatos, da existência e da própria vida. E finalmente, criando o mundo e todas as coisas existentes no universo, Deus também governa tudo e todos exatamente pelo poder de sua palavra. A mesma palavra com esse poder de tornar obedientes e criados coisas que ainda não eram existentes, é o poder da palavra de Deus que está sobre nós, por exemplo, e que governa tudo. O que não era, passa a ser por sua palavra, e aquilo que já sendo, continua sob seu governo e sustentação. É a mesma palavra, é o mesmo poder, é o mesmo Deus. É exatamente esse mesmo poder que se manifesta pela palavra de Deus, quando ela se mostra totalmente poderosa e cheia de graça para salvar o perdido e regenerar o impenitente. A gente não presta atenção, mas a mesma palavra, com o mesmo poder, que fez coisas ainda inexistentes ouvirem e obedecerem, é a palavra que entra no coração do homem e faz com que ele mude a sua existência de perdido em salvo. É o mesmo poder. Vocês querem a prova disso? Deus disse, ô terra seca, separa as águas, a terra seca não existia, vai lá e obedece. Efésios 1 diz que o Senhor nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Quem deveria ser salvo, já é salvo desde antes da fundação do mundo, precisando apenas do seu encontro pessoal com Deus, através de Jesus Cristo, que, aliás, ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Os atos de Deus acontecem por causa da expressão do seu poder, não por causa da temporalidade da sua ação. Com isso, eu quero também dizer para vocês o seguinte, por causa dessa mesma palavra, vou usar o Jerônimo agora de exemplo, num tempo que a gente não sabe, porque nem tempo existia, Deus resolveu predestinar o Jerônimo. Nada existia além da Trindade Santa. Mas o Cordeiro já tinha sido imolado, uma eternidade já havia sido preparada e o Jerônimo já era salvo. Lá no coração do Pai. Aí o Jerônimo nasceu em 1965. Menos um pouquinho. Eu ia chutar 75, mas vocês iam ficar rindo do Jerônimo. Ele nasceu, cresceu e entendeu as coisas ao redor. O Espírito Santo trabalhou no coração dele, porque ele estava naquela lista de Deus, lá diante da fundação do mundo. Aí o Espírito Santo abriu os olhos dele. Quando ele olhou para a cruz, ele entendeu, coisa que as outras pessoas não entendem. Ele entendeu e teve seu coração transformado. O pagamento de Cristo na cruz surtiu efeito, e aquilo que o Pai tinha determinado antes da fundação do mundo,
que já tinha sido consolidado no coração de Deus, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Foi concretizado no tempo e no espaço. Essa é a mesma palavra de Deus que disse: haja luz, quando não havia luz, e a luz existiu. É a mesma palavra. Amém? Quer experimentar isso? Pregue o Evangelho. Porque se você pregar o Evangelho para alguém, você vai ser o emissário desse poder. Quando a gente prega o Evangelho, e aí é que os crentes erram, quando a gente prega o Evangelho, a gente não está pregando uma comunidade, uma denominação, uma igreja, a gente está pregando Cristo crucificado e ressurreto. A gente está pregando a ação da palavra todo-poderosa de Deus, que pode entrar naquele coração, se aquele coração estiver na lista de Efésios 1. Como a gente não sabe, a gente prega para todo mundo. Se você quiser experimentar isso, pregue a palavra. É o único jeito que você tem de manusear esse poder. Amém? Alguma pergunta, gente?